Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 233. Meu nome é Adilson e hoje vamos explorar a vida e obra de um dos paisagistas mais importantes do século XX. Reconhecido por sua abordagem inovadora e pelo uso audacioso de plantas nativas, ele deixou um legado que vai além dos jardins e parques que projetou. Foi um verdadeiro artista que influenciou a estética urbana e natural, integrando arte, ecologia e paisagismo de forma única. Além de sua genialidade como paisagista, teve um papel como defensor do meio ambiente, preocupado com questões de sustentabilidade, temas pioneiros em sua época e que continuam a ser fundamentais nos dias de hoje. Esse episódio vai ser sobre o paisagista Roberto Burle Marx. E para falar desse cara tão importante para a nossa história, a gente chamou aqui duas pessoas de peso. Deixa eu primeiro apresentar aqui a Lúcia Costa. A Lúcia é arquiteta e urbanista pela Universidade de Santa Úrsula, doutora em paisagismo pela University College London, professora titular na UFRJ e já foi coordenadora do mestrado profissional em arquitetura paisagística do ProURB da UFRJ, além de vasta experiência no campo do paisagismo e na coordenação de cooperações internacionais desse tema. Boa tarde, Lúcia, seja bem-vinda de volta aqui para conversar com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Adilson, Rafa, e é muito bom estar aqui com o Fred também. Muito obrigada. Está aqui também o Fred, o Frederico Braida. O Frederico é arquiteto e urbanista pela UFJF, mestre em urbanismo pela UFRJ, mestre, doutor e pós-doutor em design pela PUC-Rio, pós-doutor em matemática, professor de 3 programas de pós-graduação da UFJF, líder do grupo de pesquisa LEAUD, que é o Laboratório de Estudos de Linguagem, Expressões da Arquitetura e Urbanismo e Design. Deixa eu tomar um fôlego e boa tarde, Fred. Obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Rafa. Para mim também é um enorme prazer estar aqui de novo. E aí nesse número especial com a professora Lúcia Costa, né, um carinho imenso. Foi nossa professora querida e vai ser um prazer Obrigada, Fred. Conversar com vocês hoje. Muito bom. Tá aqui para conversar com essas duas pessoas importantíssimas, o Rafa. E aí, Rafa? Como é que você tá? Tudo bem, tô ótimo. Ainda mais com a presença da Lúcia e do Braida, do Fred aqui, querido colega e querida mestre, com quem pudemos aí compartilhar um momento importante que eu pude compartilhar um momento importante da minha formação. Obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, e estamos aqui para aprender mais uma vez. A gente podia falar um pouco da pessoa Burle Marx, né? O Burle Marx nasce em São Paulo. Ele é de uma família que lhe proporcionou um contato com as artes, com a música. E eu acho que esse convívio deve ter ajudado a moldar a figura que é o Burle Marx, como a gente conhece hoje. Lúcia, é isso mesmo? Esse antecedente aí, precedente aí da carreira profissional do Burle Marx, a gente pode afirmar que essas pessoas, esse convívio que ele tem com as artes, foi importante na formação da personalidade dele? Adilson, o Burle Marx sempre falou em várias entrevistas, ele sempre destacou a importância do seu nicho familiar na sua construção como pessoa, como profissional. Ele não fazia essa distinção assim, tão explícita. Mas ele fala muito da figura da mãe, da figura da Ana, que foi uma pessoa que ele, inclusive, uma pessoa que trabalhou na casa dele, que ele acolheu no sítio como uma pessoa da família e cuidou dela até falecer. É uma família muito culta, uma família que propiciou a ele muitas oportunidades, viagens para o exterior e formação muito cultivada. E dentre a família, eu acho que ele teve uma relação muito especial com o irmão dele, Walter Burle Marx, que era maestro, compositor, músico. Ele foi diretor do Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. E com o irmão Walter, o Burle Marx teve uma relação muito próxima, muito intensa, com muito aprendizado, até o final da vida. Isso pode ser visto nas cartas que ele trocava com o irmão, essa presença e a presença da música no trabalho dele. Ele sempre falava em várias entrevistas, fazia comparações entre jardins e uma pauta musical, e ele tinha um conhecimento muito, muito forte dessa parte da música também.
que marcou bastante a formação dele. Olha, sabe uma coisa que é legal, Adilson, de comentar também, Lúcia? Assim, me lembrando dos vídeos que eu já assisti de notícias, documentários sobre ele, e as pessoas dando seus depoimentos, ele unia, de um lado, assim, uma simplicidade absurda, porque ele conversava com as pessoas, disse que tinha muito desse lado, e também um grande erudismo, porque de uma hora para outra ele começava a cantar uma ópera em alemão, né? Então, assim, me parecia que era uma figura muito interessante, realmente, por conseguir transitar nessas duas realidades, né? E transpondo para o universo que estava, né, assim, trabalhando nas ruas, no espaço público, mas com um repertório artístico muito vasto. E aí só podia dar coisa boa, né, que a gente vê refletido nos projetos, né? Sem dúvida. Eu queria aproveitar essa deixa para perguntar para a Lúcia, né? Então ele teve uma passagem pela Europa, né, com esses artistas plásticos, uma passagem, né, pela Alemanha. E, Lúcia, como é que você vê isso transposto no trabalho? Isso aqui é uma pergunta fácil, né? Mas talvez não só nos trabalhos, mas no comportamento, o que a gente tem de relato, né? Um pouquinho nessa linha que o Braida falou, de como que ele se comportava e como que isso criou essa aura dele, né? Sim, essa viagem para ele foi uma viagem marcante também na vida dele. Ele fala bastante isso, é muito conhecido o episódio dele de contato com plantas brasileiras no Jardim Botânico de Darwin, que é sempre comentado. Mas em muitas outras entrevistas, o Burle falava também da importância do contato que ele teve com o cubismo e outras manifestações de pintura moderna que ele teve lá, um impacto que teve muito grande no trabalho dele. E foi quando ele voltou dessa viagem à Europa que ele se matriculou, que ele entrou para o curso ele entrou para a Escola de Belas Artes, para o curso de pintura. Então, foi uma viagem bastante marcante e definidora de um percurso e de um rumo de uma vida, né? Ele sempre falava disso com muita emoção. E aí depois ele volta para o Brasil, né? Estuda na Escola Nacional de Belas Artes, e aí vai ser aquela coisa dele ter contato com muita gente que vai fazer parte da história do movimento moderno no Brasil, né? E eu imagino que esse contato ajudou também a ele tecer aí sua influência com arquitetos principalmente, né? A gente vai lembrar sempre do Burle Marx, não só, né, com seus projetos, trabalhando, digamos assim, não necessariamente sozinho, mas trabalhando de forma autoral, mas também e principalmente com a arquitetura moderna brasileira, né? E eu imagino que isso ajudou também nessa influência que esse paisagismo que ele estava fazendo vai ter, e também na própria, né, é difícil a gente ver grandes obras da arquitetura moderna brasileira que não tenham uma relação próxima com o Jardim de Burle Marx, né, Fred? É isso mesmo. Eu acho que o que é interessante é que havia também um cenário político, econômico, né, propício para que esses arquitetos, paisagistas pudessem trabalhar. E, de alguma forma, né, uma valorização da profissão, de reconhecer uma importância de se construir espaços de qualidade, contratando ou convocando profissionais, arquitetos paisagistas, no cenário nacional, né? E é uma espécie, né, de ciclo, porque eles estavam ganhando projeção e se tornam mais projetados a partir dessas obras públicas também. Então, eu acho que se forma exatamente essa parceria entre, vamos colocar, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Burle Marx, por exemplo, e vários outros arquitetos, né, para fazer um Brasil diferente, né? E tinha muito a ver também, eu acho, com essa efervescência cultural de procurar uma identidade, não é? Procurar o que é Brasil e se fazer uma arquitetura, um paisagismo que fosse Brasil. Então, eu acho que esse momento ele foi super relevante para a nossa história, porque a gente conseguiu aliar interesses políticos, culturais,
no momento que foi oportuno, né? Posso completar disso aqui? Pode. Esse ponto que o Frederico trouxe é muito importante para a compreensão do trabalho, da obra do Bully, né? Eu acho interessante também a gente pensar que é difícil compreender o Burle Marx sem entender a sua formação realmente, né? Porque a sua educação formal como artista plástico na Escola de Belas Artes, ele foi aluno do curso de pintura, aluno de Portinari, foi num período em que a arquitetura e belas artes, a arquitetura era um curso da Escola de Belas Artes, né? Era um dos cursos. A Belas Artes tinha pintura, gravura, escultura e arquitetura. E o convívio entre pintores, arquitetos, estudantes, todos os estudantes, era um convívio que acontecia o tempo todo. E é interessante que isso foi levado isso é levado para o exercício profissional de todos eles. Vocês reparam que a arquitetura moderna no Brasil ela inclui escultura, ela inclui painel de azulejos, ela inclui uma série de outros elementos aonde vários artistas, vários profissionais no campo das artes, da arquitetura, estão envolvidos. Então, o Burle Marx era um homem que tinha amigos em todas essas áreas, né? A gente está falando da Belas Artes, mas ele também tinha amigos no campo da pintura, amigos escritores. A literatura também foi importante na formação dele. Ele sempre falava que os Sertões de Euclides da Cunha foi muito importante para a leitura desse trabalho de Euclides da Cunha foi importante também para a sua atuação e compreensão da busca do que seria dessa identidade brasileira que o Fred destacou, né? Então, isso aí E vários autores comentam, né, que a arquitetura brasileira se diferencia por essas coisas que o Burle Marx estava super interessado, né? Exatamente. Que é esse paisagismo exuberante e as artes plásticas que estão muito presentes, né? Seja nas azulejarias, seja nas esculturas, que o Burle Marx, que é uma super contribuição que o Burle Marx tem, né? Exatamente. Isso nos leva a pensar sobre a formação profissional, né? A gente que está sempre próximo aí de estudantes e tal, e a gente vê, né? Claro que tinha todo um contexto favorável, como o Fred comentou, mas vamos dizer assim, essa formação múltipla, com uma visão muito arejada sobre a vida, sobre as artes, né? Que ao mesmo tempo buscava compreender o Brasil, mas também estava antenado com as discussões mundiais, né? Sobre que rumos seguiríamos, né? Aí é mais uma pergunta filosófica, assim, né? Faz falta alguém como ele, né? Hoje em dia, né? Principalmente aqui pra gente, né? Qual que é mais ou menos a discussão no campo da arquitetura paisagística? Sobre a vontade que a gente tenha outras figuras como ele, ou como que a postura dele vem transformando, né, a formação de novos profissionais. Olha, a influência do Burle Marx na formação de paisagistas no Brasil, principalmente, é indiscutível. E eu poderia destacar vários profissionais. O Fernando Chassel falava da importância poderia destacar o próprio o Roberto Cardoso, em São Paulo, que é muito falado pelos arquitetos paisagistas de São Paulo. O Roberto Cardoso, ele foi, inclusive, veio trabalhar com o Burle Marx, depois que ele foi para lá. Mas eu queria falar de uma pessoa que reconhece a influência de uma maneira abrangente, principalmente esse lado plural de uma formação profissional, que é a paisagista Rosa Clias. A Rosa Clias, ela tem uma formação, ela também vem de uma geração posterior à geração do Burle Marx, mas era uma geração que também se preocupava com essa formação ampla e plural, a formação do arquiteto e urbanista, tendo uma abrangência muito grande no campo
das artes e da cultura, e inclusive da música. A Rosa Clearce também, como Burle Marx, em outra escala, em outro contexto, ela também tem uma paixão pela música muito grande, e ela fala isso bastante, de uma forma assim, muito intensa, e também fala muito de literatura, de cinema, de pintura. São pessoas assim muito cultas, muito preparadas, que no exercício profissional, principalmente no trato do espaço público, a gente consegue ver a diferença, a gente consegue ver condensado ali toda uma vivência e todo um saber voltado para uma formação mais plural do que focada num único aspecto, né, da nossa atuação profissional. Eu só ia comentar que sim, eu acho que no Brasil a gente tem importantes paisagistas, né? E eu me lembrava também da importância da ABAP, né, Lúcia? Porque me parece que também esses paisagistas que você acabou mencionando tiveram alguma espécie de convívio na própria ABAP, né? Que eu acho que faz com que também circule um pensamento sobre o que deveria ou venha a ser o paisagismo no Brasil, né? Exato, sem dúvida. Agora a gente pode tentar trazer um pouco do que era o processo de trabalho do Burle Marx. É muito comum a gente ver assim, as pessoas comentando, quem conhece, né? E aí eu quero tirar essa dúvida com vocês, se isso é verdade ou não, de que Burle Marx fazia os projetos de paisagismo dele, é como se ele estivesse, né, pintando um quadro. É claro que isso às vezes era literal, porque muitos dos quadros que o Burle Marx desenvolvia, né, se refletia num desenho que a gente via ali de uma espécie de planta baixa do que eram os jardins. Mas eu imagino, né, pensando que, né, se você fizer, né, para fazer um paisagismo, você não está olhando somente para um desenho bidimensional. Você tem toda uma relação tridimensional por conta da altura das plantas que ele escolhe. Também, imagino eu, que tem uma questão também de escolha das cores, de escolha das espécies. A gente consegue, de alguma forma, descrever como é que era esse processo? O Burle Marx, ele sempre comentava que ele tem ele tem uma frase dele que é muito bonita, que ele fala assim: eu sou um artista e eu abordo um jardim desta forma. Entretanto, ele sabia e ele destacava que um jardim e uma pintura são coisas completamente diferentes, na medida em que o jardim envolve outras dimensões, obviamente, tais como tempo, tais como espaço, tais como a matéria, é outra coisa. E diferentemente da pintura, que ele fala assim, a pintura a gente tem a ilusão da tela, que é outra abordagem. Mas ele obviamente, uma coisa influencia a outra, mas ele destacava de uma maneira sempre forte a diferença entre pintura e jardim. Isso é muito importante a gente destacar. Inclusive, eu me lembro de um episódio, agora eu não me lembro se foi ele se falou ou eu vi em algum lugar. Teve uma exposição sobre o Burle Marx no Museu de Arte Moderna de Nova York. E o título da exposição era Roberto Burle Marx, a arte não natural dos jardins, Unnatural Gardens, né? Da arte que não é natural dos jardins. Então, ele falava assim, poxa, mas esse título não faz muito sentido, porque todo jardim não tem esse lado natural. O jardim ele é criado, ele é pensado, ele é uma obra de arte. Então, a obra de arte ela tem ela não pode ser considerada algo tão natural assim. Muito legal. Eu acho que essa pergunta a gente vê, né? Sempre ele projetando os desenhos de registro de projeto que poderiam ser, né, verdadeiros tapetes, né, umas obras de arte, uns quadros. Embora não fosse exclusividade dele, né, porque a gente tem aí uma série de arquitetas e arquitetos também que
às vezes até iniciar o seu processo artístico pela pintura mesmo, mas no caso dele é bastante emblemático, né? Olhar para aqueles quadros e pensar no jardim. Mas sabe o que eu acho que é uma diferença, Adilson, Rafa e Lúcia também? E para quem estiver escutando agora, porque para os nossos alunos pode ficar essa falsa impressão de que ele resolvia em planta baixa e estava tudo bem. Mas como ele tinha uma vasta experiência no cultivo das plantas, né, do laboratório, que é o sítio dele, então, assim, a visão dele era tridimensional. Já estava dado, né, nessas representações em planta baixa, mas tinha uma compreensão do que aquela cor representava volumetricamente, em termos de textura, né, se era uma folhagem que refletia, se era brilhosa, se era mais fosca. Então, esse jogo, e como uma, né, consegue conviver ou não perto da outra, estava refletido na planta, nesses quadros, né? Então, só queria chamar atenção para esse aspecto, para não parecer que a gente resolve em planta baixa e estava dado. Ele conseguia porque tinha essa habilidade, tinha a experiência, a vivência, né? E ainda dentro desse tópico, tem um capítulo da própria Lúcia Costa com Paulo Renato, lá no livro organizado pela Ivete, Mônica e Raquel Tardim, que é da Arquitetura Paisagista Contemporânea no Brasil, que Lúcia e o Paulo tocam num aspecto que é da representação gráfica, né, do paisagismo brasileiro. Esse dado eu acho que é interessante também a gente chamar a atenção, e eles até encerram lá o capítulo dizendo que é hora, né, para fazer uma citação literal, já é tempo de os profissionais da área buscarem outros caminhos que lhes sejam mais favoráveis para representar o paisagismo. Então, eu acho que também olhar para esse exemplo do Burle Marx e como ele representava o projeto, também para a gente deve ser uma convocação de buscar alternativas de representação do projeto, né? Seja integrado com as artes já conhecidas ou outras formas de representação que estão disponíveis para a gente nos dias de hoje, né? Isso é muito importante que o Fred chamou atenção. E por que o Burle Marx representava assim? A representação do Burle Marx naquele momento, ela diz respeito a uma visão, como ele, ao momento em que ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando ali no que depois ficou conhecido como Jardim Moderno. E o Jardim Moderno, como a maioria das obras de arquitetura modernas, elas são feitas para serem executadas e ficarem do jeito que elas forem projetadas o tempo todo. Então, quando a gente olha o jardim do Burle Marx, olha o desenho, se você olhar fotografias de jardins executados do Burle Marx, principalmente jardins residenciais, particulares, que são mais fáceis de serem mantidos, né? Vocês vão ver que eles são igualzinhos ao desenho. Embora o Burle reconhecesse que a planta está sempre em movimento, embora ele reconhecesse que a planta é instável, ele falava assim, o material instável está sempre em movimento, mas o jardim tinha uma permanência que é específica do moderno. Ao passo que hoje em dia, se a gente está falando aqui de uma diferença de 50, 40 anos depois desses jardins, hoje os paisagistas estão buscando um jardim que possa ter, digamos, um movimento, que ele possa ter uma mutação, que ele inclua outras questões. Então, é por isso que o movimento e a mudança precisam ser incorporados nessa nova maneira de pensar o projeto. Como que eu represento a mudança? Como que eu represento o movimento? Esse não era um problema nos anos 60, 50, 70, e aí, para cada tempo, o seu próprio problema. Então, para cada tempo, o seu próprio problema. Né? Não, é muito interessante isso, porque a figura estática naquele momento dava conta tranquilamente de descrever esses movimentos plásticos e artísticos, né?
que estava presente na intenção dele. Agora a gente está repleto de ferramentas capazes, essa é a provocação do Fred, muito interessante, capaz de demonstrar essa mutabilidade do espaço, né? Exato. Então aí, nossa, essa garotada tá cheia e se a gente coloca inteligência artificial nessa discussão, então a gente vai longe, mas de fato, né? E é muito interessante ver ter consciência disso com a sua fala e com a provocação do Fred. Muito legal. Exato. E aí o seguinte, eu acho que tem um ponto que faz essa distinção de outros profissionais da época, que é a questão do laboratório, né? Do profundo conhecimento dos seres da vegetação ali, daqueles seres que faziam parte daquela ideia e daquele conceito. Como é que foi essa descoberta do Burle Marx ao longo do tempo com relação às espécies? Como que isso se deu? Conta pra gente um pouquinho como que foi esse aprofundamento dele na botânica. Bom, o Burle Marx ele se interessou inicialmente pelas plantas, pelo seu potencial plástico, estético, né, como artista que em formação que ele estava. E, posteriormente, com seu contato com botânicos, ele foi ampliando esse conhecimento dele e passou a relação dele com as espécies vegetais e com as plantas passou a ser de tal intensidade que ele dizia: a planta é o nosso objeto. Então, ele tinha essa relação da planta como objeto de projeto, tinha essa relação também como um objeto de experimento, que ele experimentava e novas associações. Ele teve essa relação com a planta também como uma forma de ampliar a sua erudição, a partir do seu contato com botânicos importantíssimos brasileiros, que levaram para ele esse conhecimento da relevância da gente conhecer as diferentes associações de plantas para melhor trabalhar a sua composição. Então, a gente incorpora essa associação das plantas como um princípio compositivo. Era essa bastante a intenção do Burle Marx. E ele se tornou tão importante nessa área que ele recebeu muitas homenagens da Sociedade Brasileira de Botânica. Ele se destacou numa área que não é uma área da sua formação inicial. E o professor Luiz Emídio de Melo Filho, um botânico da UFRJ, do Museu Nacional, que durante muitos anos trabalhou com Burle Marx e fizeram muitos trabalhos juntos. O Luiz Emídio costumava dizer que o Burle Marx era o mais botânico dos paisagistas. E o Burle Marx, em gentileza, retribuía para o Luiz Emídio, dizendo que o Luiz Emídio, por outro lado, era o mais paisagista dos botânicos. Então, era muito essa relação dele com as plantas levou a inúmeras amizades do Burle Marx com botânicos brasileiros importantíssimos e também repercutiu enormemente no seu destaque entre outros paisagistas do mundo todo, né? É difícil você encontrar um paisagista que tenha feito uma coleção de plantas, como a coleção de plantas que o Burle Marx fez no sítio. Difícil você encontrar um outro paisagista contemporâneo que tivesse o conhecimento que ele tinha. Enfim, ele teve esse destaque de uma maneira muito clara. Essa coleção dele acho que extrapola aí mais de 5.000 espécies, né? Se não me engano. É isso? Mais ou menos por aí? Olha, eu não sou capaz de dizer o número, mas é uma das coleções particulares mais importantes do mundo. E o que eu acho que é legal também, nesse trabalho dele, né, pelo que eu já andei vendo, as expedições que ele fazia, né, com essas equipes. E eu acho que também esse conhecimento não foi passado assim, por meio de estudo em livro. Ele ia in situ, né? Ele tinha a experiência de ir lá, de coletar, de levar para o sítio dele. Eu acho que é muito legal. Ainda no cenário da botânica e da importância dele,
Eu acho que a gente tem até que checar a fonte direitinho, mas se não me engano, tem até uma espécie que tem o nome Buller Marx, para vocês, né, terem a ideia da importância dele para o cenário da botânica. Isso mesmo, Fred, isso que você falou é importantíssimo. O Buller Marx tem várias espécies que ele identificou, que não tinham sido identificadas antes. Essas espécies que ele identificou, elas têm um gênero, uma espécie, e depois tem o nome da pessoa que identificou do lado direito. Então, as espécies que o Buller Marx identificou, fazendo agora uma referência ao próprio professor Luiz Emídio, que era botânico, as espécies que o Buller identificou, ele colocava muitas vezes o nome do Luiz Emídio. Por exemplo, pegando as helicônias, que era uma espécie que ele gostava muito, ele identificou uma helicônia X que ele chamou de emidiana. E o Luiz Emídio, por sua vez, quando identificava também algumas helicônias, em homenagem ao Buller Marx, ele chamava helicônia Helicônia Buller Marx. Tinha uma relação uma maneira de um botânico homenagear o outro, né? Isso também é uma coisa muito bonita da relação profissional e de amigos, e de reconhecimento, né, da grandeza do outro colega. Eu queria puxar uma pergunta para a gente tentar perceber, né? Eu falei aqui anteriormente, né, como a presença dos jardins do Buller Marx ajudam no entendimento e na composição também das arquiteturas feitas pelos modernos, mas o que fazia, assim, na verdade, o Buller Marx, claro, tem o seu trabalho que é de excelência, mas tinha algo que fazia com que os modernos, principalmente, tinham uma predileção por chamar o Buller Marx para ajudar nessa composição dos paisagismos nas suas obras? Posso dar um palpite, e aí Lúcia até complementa e me corrige se for o caso, mas que tem a ver com o que eu havia comentado, eu acho, de uma cultura do momento de buscar uma brasilidade e uma identificação do que se faria no paisagismo brasileiro. Porque era muito próprio você ter jardins feitos à moda europeia. Era o que se fazia até então, né? E o modernismo, ele rompe com essa tradição, né, para buscar algo próprio. E eu entendo que esses arquitetos, né, modernistas procuravam também, no caso o paisagista, que estivesse afinado ideologicamente com o repertório modernista, né, com a tendência, entre milhares de aspas dessa palavra, daquele momento. Então, reconhecia no Buller Marx, porque foi a partir dele que eu acho que se valorizou a flora brasileira, tropical, subtropical, né? A partir de que falou, olha, enxergou-se beleza nessa produção dele. E tem até essa fala, eu tenho que atribuir ao Eduardo Barra, que é exatamente na apresentação do livro que eu já tinha mencionado também, Arquitetura Paisagística Contemporânea no Brasil, que ele fala assim, que foi através do Buller Marx que nós passamos a valorizar as associações entre espécies vegetais e enxergar paisagens tropicais. Então, eu acredito que os arquitetos estavam em busca disso, né, de uma arquitetura que rompia com o que estava estabelecido e um paisagismo coerente com esse pensamento. É isso mesmo, Lúcia? Eu concordo com você, Fred, sim. E lembro também, por exemplo, essa imagem que está na tela, que foi a partir de Lúcio Costa, né, e principalmente com o projeto do MEC, que foi um projeto de vários jovens arquitetos brasileiros, todos com a mesma idade, praticamente estavam no mesmo momento de vida, né? Que o Buller Marx entrou em contato também com esses arquitetos. Então, o Buller Marx entrou em contato com o Eduardo Afonso Conride, entrou em contato com Jorge Machado Moreira, com o Carlos Leão, com o Oscar Niemeyer. Então, eles trabalharam juntos nesse projeto do MEC, que foi em 1938.
Então, a partir de 38, Burle Marx tinha essa característica também, ele fazia muitos amigos. Eles se tornaram amigos. E também, e a partir deles, você vai ver quantos projetos eles fizeram juntos. A gente pode estudar, inclusive, a obra de muitos desses arquitetos a partir de suas parcerias com Roberto Burle Marx. Quais as parcerias do Reed com Burle? Quais as parcerias do Jorge Machado Moreira? Quais as parcerias do Oscar Niemeyer com o Hernani Vasconcelos? Então, a gente tem as parcerias que definem muito do que é o movimento moderno no Brasil. Até aquele historiador, o historiador francês Michel Racine, ele fala que, ele escreveu dizendo que o mais surpreendente no modernismo brasileiro é que é um movimento modernista com jardim. Isso destaca demais a nossa produção em relação ao trabalho que se fazia no exterior paralelamente, sabe? Então, essa parceria foi uma parceria que gerou uma identidade mútua, né? A gente não, inclusive, muitos erros que a gente vê hoje, isso é quando você vê um edifício modernista, uma casa, um projeto sendo analisado desvinculado do jardim, quando é um jardim de Burle Marx, né? São dois trabalhos que estão vinculados. Repetindo as palavras do Racine, é um movimento modernista com jardim. Isso que caracterizaria, digamos, o modernismo brasileiro para vários autores. Quando você falou isso, Lúcia, eu me lembro dos croquis que o Le Corbusier produziu para o Palácio Gustavo Capanema, hoje, que antigamente era o Ministério da Educação, né? E assim, é muito marcante como nos croquis você tem a paisagem, e é interessante notar como é que o Le Corbusier, de alguma forma, foi também influenciado por essa vegetação que a gente tinha aqui, e aí nada mais, entre aspas, natural do que o Burle Marx tivesse feito, né, todo o paisagismo do Palácio Gustavo Capanema, né? E aí a gente está vendo uma imagem, né, de um dos desenhos que acaba sendo reproduzidos ali. Exatamente. E esse desenho do Burle, esse projeto do Burle foi o primeiro projeto que deu ao Burle um reconhecimento internacional. Mas, se a gente pensar bem, também foi o primeiro projeto do Afonso Eduardo Reed, que deu ao Afonso Eduardo Reed reconhecimento internacional. Foi o primeiro também do Jorge Machado Moreira. Então, eles tiveram um reconhecimento profissional praticamente condensado, que teve um ponto de partida neste projeto, no projeto do Ministério da Educação e Saúde, em 1938. Então, o Jardim do Burle foi divulgado junto com a arquitetura como desvinculado dela, né? Não havia um sem o outro. Não, eu comentava outro dia com os meus alunos exatamente a respeito do edifício do MEC. Se você está em volta ali, ele era essa ruptura, né? Ele também ganha proeminência. Na mesma época, o que se fazia eram outras coisas, né? E ele acaba ganhando esse destaque, é isso. Toda essa... Exatamente, exatamente. E o Adilson lembrou do Le Corbusier, e quando você falou isso, eu me lembrei de uma entrevista do Burle Marx, onde ele fala que o Le Corbusier disse a ele que Burle Marx, tinha conseguido materializar uma proposta dele, que era do Terraço Jardim, que ela foi materializada com o Burle neste projeto do MEC. Seu Burle que fala, né? Exatamente. Avançando, e essa questão, né, são ações e artes mútuas, né, e únicas, né, que colocam, né, no devido lugar aí o trabalho do Burle Marx no mundo, né. A gente já falou da importância do sítio, né, e das espécies, e como que isso levou, né, às possibilidades plásticas e paisagísticas. Eu queria saber agora a importância do Instituto Burle Marx, que mantém, né, o sítio, e como que a preservação do sítio é também um passo importante para a preservação da memória dessa mutualidade, né, entre o paisagismo e a arquitetura moderna, e como
como elementos que andam, né, juntos nessa historiografia, mas que é importante hoje também para próprio desenvolvimento da disciplina paisagística, né? O sítio Roberto Burle Marx, ele hoje é reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, dada a importância dele construído ao longo dos anos, né? E ele é administrado pelo IPHAN, na verdade, né? É o IPHAN o responsável pelo sítio e por tocar sua obra. Vou falar primeiro do sítio Burle Marx. Ele é extremamente importante porque ele abriga ali uma coleção extraordinária de plantas do Roberto Burle Marx, que a gente já comentou aqui a importância dessa coleção, mas, além disso, ele também guarda as demais coleções do Roberto Burle Marx, como também as coleções de objetos brasileiros, de esculturas, a coleção de pintura, coleção de gravura. Enfim, o Roberto Burle Marx era um colecionador. Então, todas as coleções de Roberto Burle Marx que ele foi conectando e guardando ao longo da vida e construindo ao longo da vida estão sob a guarda do sítio. E a importância disso é muito grande, porque o sítio Roberto Burle Marx ele é hoje procurado por vários pesquisadores no mundo todo. Você consegue ver, é um laboratório vivo no que diz respeito às espécies vegetais. É uma área difícil, é um local difícil de ser mantido, porque o Roberto Burle Marx ele tinha o sítio como um lugar de experimento, então ele não tinha um jardim definido, aquilo não estava pronto, estava sempre em movimento, ele sempre alterava. Então o sítio tem esse desafio, né, de manter os jardins do sítio, o sítio Burle Marx, né, a administração do sítio, tem esse trabalho de reconhecer como um espaço em movimento, né, principalmente no que diz respeito aos jardins e à vegetação. E, na verdade, o sítio do Roberto Burle Marx, a vida toda do Burle, não só agora que ele tem interesse, mas o Roberto, vivo, morador do sítio, ele recebia escritores do mundo todo, pintores, músicos, arquitetos paisagistas. Ele recebia muita gente no sítio, o interesse do sítio, interesse internacional gerado pelo sítio, sempre foi muito importante. E o Instituto Burle Marx, por sua vez, é um acervo que guarda os mais de 3.000 projetos do Roberto Burle Marx, dos que ele fez no escritório ao longo da vida, guarda também as cartas do Roberto Burle Marx. É um acervo de uma importância internacional extraordinária para todos que pesquisam a obra do Roberto Burle Marx, para todos que trabalham com essa obra. A gente vê o número de trabalhos sobre a obra de Roberto Burle Marx ainda 30 anos depois do falecimento do Burle, o que ainda se escreve, o que ainda se pensa e o que ainda se aprende com Roberto Burle Marx é tão intenso e tão grande que tem obras publicadas por Burle. O último livro publicado agora é do Masa Dourado, Folhas em Movimento, um livro publicado a partir do acervo do Instituto, um livro publicou as cartas, alguma parte pequena das cartas do Roberto Burle Marx, a partir do acervo do Instituto. E aí eu queria aproveitar e falar da importância do sítio e do Instituto Burle Marx a partir da exposição que nós estamos organizando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na UFRJ, agora em outubro, sobre o Roberto Burle Marx na UFRJ. O título da exposição é Roberto Burle Marx na UFRJ, Paisagem Moderna na Cidade Universitária, e nós destacamos 2 projetos do Burle para a cidade universitária. Um deles é o do Instituto de Puericultura, o Hospital do Instituto de Puericultura, e o projeto da Faculdade Nacional de Arquitetura, o primeiro nos anos 50, o segundo nos anos 60, ambos projetos de arquitetura do Jorge Machado Moreira, mais uma parceria do Burle com um arquiteto importante do movimento moderno brasileiro. E nessa exposição nós vamos mostrar o projeto original do Roberto Burle Marx, a intenção do Burle Marx nesses projetos,
e vai ser extremamente importante para a gente entender um dos aspectos do Burle, que caracteriza a obra do Burle, que é o seu aspecto pedagógico, né? E essa exposição, ela está sendo organizada pela professora Maria Cristina Cabral, pela professora Carla Urbina e por mim. E ela tem o apoio muito forte do Instituto Burle Marx e do Sítio Roberto Burle Marx, e junto também com o acervo do NPD, que é o Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAO. Então, basicamente, esses 3 acervos juntos, eles trazem todo o conteúdo dessa exposição, que além do apoio deles, também tem o apoio do CAU-RJ, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Escola de Belas Artes, do Centro de Letras e Artes, enfim, FAPESD, CNPq, tem muita gente, muito apoio envolvido, e aí eu ficaria muito feliz se vocês pudessem estar na inauguração da exposição e celebrar conosco o Roberto Burle Marx na UFRJ. Fred, caminhando assim para o nosso final da pauta aqui, o papo acho que começa uma explicação da vasta importância do Burle Marx, mas eu queria que você colocasse para a gente, assim, a gente sabe, né, que o Burle Marx é super conhecido, é um nome muito importante, mas eu acho que o trabalho dele enquanto uma pessoa importante, acho que vai além, inclusive, do paisagismo. Assim. A gente falou aqui que ele é um importante cara que descobriu algumas espécies, ele também tem um trabalho como artista plástico. Eu acho que, assim, talvez mensurar a importância do Burle Marx enquanto um artista muito completo que além de ser um super artista, também fazia paisagismo, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? Eu queria comentar assim que eu acho que o Burle Marx é uma dessas figuras que eu gostaria de ter conhecido, ter conversado, ter estado uma tarde no sítio com ele. Né? Imagino assim, quem teve esse privilégio sair transformado dessa passagem na Terra. Né? Então, assim, tem uma relevância importante. E o sítio, com essa preservação, ainda incorporando, né, uma grande quantidade de profissionais, técnicos na área, aberta à visitação do público, é uma preciosidade. Né? E a gente vê ali no site por um preço super modesto, super em conta mesmo, que eu acho que é imperdível. Então, assim, para gente que não teve essa oportunidade do contato com ele, mas ir no sítio, tentar, né, recompor de alguma forma essa ambiência, passear pelos cômodos, né, que tem uma curadoria de museu lá sobre a vida e obra dele, eu acho que é indispensável. E também, salvo engano, assim, essa generosidade dele, tem no sítio uma capelinha, que quando ele adquiriu o sítio, eu acho que ela já até existia, embora ele nem fosse tão inclinado para essa religiosidade, mas convida Lúcio Costa e outros colegas também para fazer ainda, não sei exatamente se é uma restauração, mas para manter aquele projeto. E, salvo engano, até hoje ela ainda é aberta à comunidade, são realizadas celebrações naquele local. E aí eu fico pensando, imagina, né, a grandeza e a importância dessa pessoa no cenário nacional. Né? É um privilégio para nós, brasileiros, também ter uma figura dessa de reconhecimento mundial. Lúcia, só uma pergunta de curioso. Você chegou a conhecer o Burle Marx? Sim, eu conheci o Burle Marx quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, em 1990. E desde então eu tive contato com ele desde que ele faleceu. Ele faleceu em 94. De fato, o Fred tem razão. A gente sai transformado depois de uma conversa com ele. É de uma força, de uma energia, era de uma capacidade assim ele nunca passava despercebido. Era uma emoção realmente conversar com ele. E o Burle Marx também tinha uma característica que ele conversava com todo mundo. Ele conversava ele falava com a mesma intensidade, da mesma forma ele falava com qualquer pessoa, independente da relevância política, arquitetônica, ou podia ser qualquer pessoa. O Burle era exatamente isso. Era um prisma, né? Um prisma de várias cores. Ele tinha um brilho extraordinário, um brilho maravilhoso.
Essa sensação eu tenho, é impressionante vocês falando, né, sobre a figura do Burle Marx, e eu tive a oportunidade de ver algumas entrevistas que ele dá, e tá cheio, graças a Deus a gente tem vários depoimentos do próprio Burle Marx que estão disponíveis no YouTube, e assim, essa sensação de vontade de conhecê-lo fica inclusive num vídeo que tá no YouTube, assim, eu fico impressionado, assim, como ele era, ao mesmo tempo que ele era um cara muito cordial, era muito simples, assim, Exato. e ele, assim, da simpatia que ele demonstra numa entrevista, assim, eu fico impressionado, e como ele era não só esse artista, né, no meu ponto de vista, né, esse artista super completo e super talentoso, com uma figura muito querida, assim, né, não só querido no sentido, eu acho que ele era querido no meio, e você vê que fica com vontade de ter conhecido a figura do Burle Marx, né, Rafa? Não, sem dúvida, nossa. Não dá nem para imaginar. Eu tenho a mesma sensação que o Fred. Pessoal, então para a gente encerrar aqui o episódio de hoje, a gente queria ir para a parte de dicas. Vou chamar então vocês. Primeiro, vou chamar o Fred. Fred, dica para a gente aí sobre esse assunto ou sobre qualquer outra coisa. Ah, maravilha. Eu fiquei pensando assim, né, que dica que eu poderia dar para os ouvintes também, e aí eu não consegui fechar uma só, vou dar logo 3. A primeira é visitar o sítio. É imperdível, é super em conta, dá para fazer em grupos, é uma visita guiada, mas vale a pena, assim, né? Eu acho que como escola, estudante, organizar um grupo, ir lá é imperdível. Depois a segunda dica é de livros. Eu já mencionei aqui, até porque a Lúcia também é autora, uma das autoras, né? Arquitetura Paisagística Contemporânea no Brasil. E queria mencionar uns 4 livros, pelo menos, do Coapá, Silvio Soares de Macedo, que fala sobre praças, parques, paisagismo brasileiro na virada do século, que eu acho que é um livro, são livros, né, fartamente ilustrados, também uma espécie de catálogos, registros, que eu acho que vale a pena. E por fim, uma dica bem acadêmica, mas que eu acho que é imperdível estar no ProURB, né? Então, assim, somos egressos do ProURB, né, Lúcia? Eu acho que é uma dica, assim, imperdível. Ir lá para conhecer, para assistir uma palestra, para fazer o seu mestrado, doutorado, seja o que for, conhecer os pesquisadores, eu acho que também é uma experiência que nos transforma a passagem pelo ProURB, né, o Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da FAO-FRJ. Então fica essa minha dica para quem está nos ouvindo. Que bacana ouvir isso, Fred. Que muito bacana. É exatamente isso que um professor gosta de ouvir, não é, né, Fred? Muito obrigada. Com certeza, imagina. Falo Muito obrigada. coração da minha própria experiência, com certeza. Bom, Lúcia, tá com uma dica ou várias pra gente aí? Olha, a dica que eu vou dar, eu vou focar numa só, porque eu acho que, para mim, ela foi transformadora. É a própria experiência de uma paisagem projetada pelo Burle Marx. E aí não poderia ser outra que não o Parque do Flamengo. Eu acho que se a gente quer conhecer, quer viver um lugar que fala do que é esse conjunto de obras entre arquitetos e paisagistas que transforma, que tem uma ação transformadora extraordinária, é o Parque do Flamengo. Ele trouxe, e eu posso até falar rapidamente por que eu sugiro o Parque do Flamengo. O Parque do Flamengo é um parque que surgiu das águas, ele veio do nada. Mas para o seu desenho, para o seu projeto, que essa imagem está mostrando aqui, ele teve uma referência fundamental, que é a paisagem. A paisagem foi o ponto de partida do Parque do Flamengo, tanto para o Afonso Eduardo Ride, que é o arquiteto responsável pelo desenho, pelo perfil do parque, ou seja, pelo projeto urbanístico, quanto pelo Roberto Burle Marx, que foi responsável pelo projeto paisagístico do parque. A gente sabe que o Parque Flamengo é projeto de uma equipe extraordinária, inclui Jorge Machado Moreira, inclui vários outros arquitetos importantes, coordenado pela Lota. Mas, falando especificamente desses dois, o Reed deixou escrito, documentado, que ele olha, quando ele olha exatamente essa imagem que você está mostrando aí, a curva da paisagem a partir da curva do Pão de Açúcar, que sobe, desce, faz
esse perfil das montanhas, ele trouxe isso para o perfil do parque, ele rebateu o perfil do parque em curva, e essa curva é uma referência explícita a essa paisagem que está dentro do parque. E o Burle Marx, por sua vez, ele também rebate essas curvas da paisagem no modelado do terreno. É um parque delicioso, cheio de curvas. Hora você está subindo, é um modelado delicado, você hora sobe, os caminhos se escondem atrás do modelado, você passa por um lado, passa pelo outro. É uma paisagem que está o tempo todo em movimento para quem é pedestre. E a gente sabe que ele é um parkway, né, no fundo. Então, é uma passagem em movimento para o carro, mas quando você está ali, você parece que não vive a experiência de um parkway. E é mais importante, ele traz para o Rio de Janeiro uma experiência única no que diz respeito à relação da cidade com a sua fachada marinha. Se a gente pensar, antes do Parque do Flamengo, a gente chegava no mar através de uma pista de carro, Avenida Atlântica, Avenida Delfim Moreira, você tem que atravessar a rua, está colada ali na praia, né? No Parque do Flamengo, não. No Parque do Flamengo você pisa na grama e depois você pisa na areia. Olha que experiência extraordinária. Essa foi uma experiência, foi uma lição de projeto muito bacana, trazida pelo Afonso Eduardo Riger e pelo Burle Marx, que eu acho que a gente poderia ter rebatido na cidade, em outros lugares isso nunca aconteceu. Mas o Parque do Flamengo ele vai dar exata importância, a experiência do Parque do Flamengo vai nos mostrar o que significa quando arquitetos e paisagistas se unem para fazer espaços públicos de qualidade. E são espaços que são... Esse espaço está lá desde 1960, olha quanto tempo. Ele já sofreu interferência de tanta gente interfere, tem gente que vai lá e planta uma coisa, tem gente que vai lá e planta outra, tem horas que o parque está largado às moscas, o poder público não cuida do parque, mas ele sempre volta com força, ele está sempre bonito. E para fechar essa força do Parque do Flamengo, que eu convido todos a olharem, a vivenciarem com outro lugar, eu vou falar uma coisa que eu ouvi quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre o Parque do Flamengo, que me impressionou tanto que eu nunca esqueci. Eu entrevistei um morador de rua que estava ali no Parque do Flamengo, que o Parque do Flamengo tem muitos moradores de rua. E ele estava ali com seu cachorro, seu carrinho com as suas coisas, o nome dele era José Ribamão. E eu perguntei por que ele estava ali no Parque do Flamengo. Perguntei para ele falar um pouco da sua experiência do parque, ele me disse assim, olha, eu vivo aqui no Parque do Flamengo porque quando eu vim fazer esse parque, eu me apaixonei por ele de tal maneira que eu queria morar aqui, mas eu não tinha dinheiro para morar nesses edifícios altos, então eu resolvi morar dentro do parque, ele dizia. Então eu ficava aqui de manhã e de noite. Agora eu não durmo mais no Parque do Flamengo, o Parque do Flamengo está perigoso, então eu vou dormir no prédio lá do Palácio Capanema. Eu perguntei, por que você vai dormir lá no Palácio Capanema? Ele disse, porque eu quero viver num jardim de Burle Marx. Eu quero viver num jardim do Burle. Isso é tão lindo. E mostra a força de uma pessoa, de um morador de rua, que sabe quem é Burle Marx e que compreende a força do seu trabalho. Nossa, isso. Legal. Muito linda a história. Muito legal. Rafa, qual a sua dica? Tô assim, nessa pesquisa que a gente fez assim, rapidamente para poder montar o programa, né? Eu me interessei muito por essa questão do Burle Marx botânico e que né, fez suas expedições em busca das espécies e tal. E descobri que tem um documentário que chama Expedições Burle Marx. Ele está disponível naquele canal Kuta On, mas tem alguns vídeos, pequenos vídeos soltos aí pelo YouTube, que é muito legal de ver também. Tem uma expedição que ele faz pela Rio Santos, tudo filmado com câmera Super 8, muito legal, muito bacana ver assim, a turma toda lá, um grupo de pessoas, né, fazendo esse trabalho interessante que está por detrás, né, ou melhor, na frente de tudo aquilo que a gente vê no final, né? Tudo aquilo só é possível justamente por essa disposição que ele tinha, por essas descobertas e por essa paixão pela botânica. Então fica aí a minha dica, Expedições Burle Marx, é uma série que, se não me engano, são 4 episódios.
Bom, vou dar minha dica então. É um livro lançado pela professora Carla Rubina. O nome do livro é Patrimônio Imaterial, Expedições, Observações e Conferências de Roberto Burle Marx e colaboradores. Esse livro está publicado em espanhol e em inglês. Bom, de qualquer maneira, esse livro foi recém-lançado. Fica como dica para vocês buscarem. E provavelmente a professora Carla Rubina deve, em algum momento, publicá-lo em português também. Bom, então para a gente encerrar, deixa eu agradecer a professora Lúcia Costa. Lúcia Costa, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado também por ajudar a gente a tentar consolidar esse programa aqui, né? A gente correu atrás bastante para fazê-lo e obrigadíssimo pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente. A gente adora a sua presença aqui. Adilson, Rafa e Fred, eu fico muito feliz de estar aqui de novo. O prazer é todo meu poder divulgar o trabalho do Burle. Olha que ideia maravilhosa. Está sempre presente no nosso trabalho, está sempre presente na nossa vida, nos seus espaços públicos. E eu me sinto honrada por ter sido convidada por vocês para fazer isso. Muitíssimo obrigada. Fred, muito obrigado. Volte mais vezes. Você aqui é sempre super bem-vindo. E volte para falar de outros assuntos, além do Burle Marx também. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, com o Rafa. E ter mais uma Lúcia imperdível. Obrigado. Rafa, mais um episódio especialíssimo, né? Mais episódios. Nossa, Lúcia, a gente que se sente aqui honrado com a sua presença. Mais uma aula, né? Saudade dos tempos. Vocês falando do aterro, eu lembrava quando eu estava morando lá, todo dia, eu morava em Laranjeiras, ia caminhar às vezes no aterro, e aí passava por debaixo da expressa, aquela passagem suave, linda aqui, né? E, nossa, isso me encheu de emoção aqui. E obrigado pela presença, obrigado, Fred, também por participar. Muito bom aprender mais uma vez aqui. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.